E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja nossa Mãe Maria Santíssima, para sempre louvado, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Que o bom pastor, o Mestre Jesus, sempre esteja no amparo, no aconchego de todos e todas aqui reunidos neste momento de forma tecnológica, mas de amparo, de conexão de corações. Caríssimas e caríssimos, com grandiosidade estamos aqui celebrando a nostalgia de todos os amparos e reflexões realizadas ao longo desta jornada. Agradeço a oportunidade de ter aprendido com cada um de vocês por meio da pulverização, da semeadura, do bem, da paz, do amor. Tenho certeza que diante das visitas domiciliares que empreendi em cada um de vocês por meio do copo com água, sempre muito respeitosamente colocado, próximo à cama, assim como as reflexões diante do tratamento passado nos hospitais espirituais, o livro também muito bem amparado, as reflexões imediatas realizadas na leitura, o respeito a cada palavra, a cada frase destacada. Com isso tudo, caríssimos e caríssimas, aprendi bastante com vocês e hoje nós estamos em um movimento de celebração. A celebração do reencontro de família de almas, de espíritos conectados em propósitos unos, que é o propósito do amor, do despertar cada vez mais para a elevação da alma. Contem absolutamente com a minha presença na vida e na pulverização de vocês, assim como toda a falange dos pretos velhos e nobres pretas velhas, garantidoras da semeadura do bem, associadas a cada um de vocês, caríssimos. Importante cada vez mais acreditar no poder da bússola dos seus corações. O coração é uma grande bússola que impulsiona a vida encarnatória em magnitude. Jamais desacreditem desta bússola que representa as direções e representa também todas as formas de aprendizados no momento encarnatório. A mente, estrutura consignada dentro do cérebro, possibilitando inclusive o acesso à consciência, maneira macro de materialização da conexão com o divino, precisa ser muito bem amparada. A mente humana, garantidora do fluxo natural dos pensamentos, precisa ser não controlada, gerenciada, observada com carinho, caríssimos. Observem os movimentos dos seus pensamentos com muito carinho. Olhe para a sua história já plantada, já escrita nos seus livros de vida, principalmente nesta vida atual encarnatória, com carinho, com amorosidade. Observe que erros, equívocos são naturais, caríssimos. São naturais, porque em um movimento da semeadura da consciência, a matéria, por meio dos mecanismos orgânicos, possibilitam às vezes impeditivos e diante das atrapalhações frequenciais que estão associadas aos espíritos cobradores de outras vidas, principalmente, e que às vezes provocam colapsos de atrapalhação da mente, vou chamar desta forma, uma forma de atrapalhar a mente, fazendo um desestímulo, um desânimo, para que desista e desacredite em Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, principalmente quando as coisas não estão dando certo na medida e na expectativa que você gostaria, caríssimo. Então observe que a semeadura da elevação espiritual, na envergadura cada vez maior para sua seara de propósito, segue na confiança de cada passo firme dado, não me importa o ritmo nem o tempo,
mas que cada passo possua consciência, caríssimos, que cada passo que você der na sua vida encarnatória, lembrando que você é um abrigo muito importante para o seu espírito, jamais negligencie o seu espírito, pois é um grande cristal que vocês possuem dentro do seu corpo, assim como também observem toda a estruturação do seu corpo físico, essa estrutura magnífica diante dos órgãos, músculos, conjunto de ossos e tantas outras substâncias que estão inebriadas na corrente sanguínea por meio das veias, artérias e todos os segmentos que vão alimentando e impulsionando a máquina humana. Este corpo perfeitamente planejado, estruturalmente planejado. Observem, caríssimos, que diante da estrutura física, orgânica, citológica, por meio do campo das suas células físicas, principalmente no campo das mitocôndrias, fator importantíssimo para o elo de respiração celular, também garantidor do arcabouço que garante a estruturação e a guarda do DNA, em formas de tudo dentro de uma bolsa chamada célula. E estas células orgânicas, corpóreas, estudadas pela citologia, é muito importante que se renove a cada dia, a cada instante. Diversas células são produzidas principalmente para oportunizar a semeadura do estado de consciência, de presença cada vez maior, projetado do espírito para com o corpo. Então, caríssimos, tudo aquilo que você vibra, inebria, irradia por todas as suas células, por meio da sua medula, células garantidoras da oxigenação, os glóbulos vermelhos, principalmente o sangue, vai sendo irradiado em novas oportunidades. E dentro dessas novas oportunidades, no momento do nascimento dessa estrutura hematológica, possibilita que você transfira todas as informações para as suas células, todas as informações para as suas células daquele momento em que você está. E se você está vivenciando um momento da sua vida encarnatória de oração, de devoção, de estado de presença, de maior consciência naquilo tudo que você faz, o estado de presença no seu trabalho, naquilo que você empreende, coloca a sua energia diante da sua família, diante da verdade empreendida do seu coração, buscando cada vez mais a qualidade de vida. Caríssimos, compreendam que a travessia encarnatória é um momento em que vocês podem ter os seus compromissos de ordem profissional, pessoal, mas jamais negligenciem o compromisso com vocês mesmos, com vocês mesmas. Qual é o tempo em que vocês estão reservando para vocês? Importante que no mínimo vocês possuam 1 hora de compromisso particular com vocês. Aquele momento em que talvez você separe para ficar em silêncio absoluto, sistemas reflexivos, meditativos. Aquele momento em que você separa para exercitar o seu corpo por meio de qualquer tipo de prática esportiva, talvez caminhando próximo à sua casa, aquele momento em que você está debruçado sobre a leitura de um livro. Caríssimos, importante que ao menos dentro das 24 horas, 1 hora vocês estejam em conexão infinita com vocês, observando as suas necessidades, não excluindo os 30 minutos iniciais ao acordar, não excluindo os 30 minutos antes de dormir, esses conectivos para desprender o espírito antes de dormir, auxiliar no processo de desprendimento do espírito e no processo de devolutiva do espírito ao acordar. Então, se vocês fizerem desta forma, vocês terão 2 horas em conexão com vocês.
30 minutos ao acordar, 30 minutos antes de dormir, livres de eletrônicos, qualquer tipo de subterfúgio, sim. E mais 1 hora durante a jornada de processo conectivo com vocês. Então, caríssimos, dentro dessas estruturas, a sua mente e o seu espírito, projetando cada vez mais o acesso à consciência, possibilitará uma qualidade encarnatória, de vida encarnatória. Aquela pessoa que ainda não aprendeu a ser humano, possibilitando as caminhadas possíveis diante dos percursos naturais de estar encarnado, se não observam estes movimentos de qualidade de vida encarnatória, cai num abismo da robotização encarnatória. A robotização encarnatória é algo muito vulnerável, frágil, e esse estado de sobrevivência é muito passível de chips e processos manipulatórios do encarne, porque o ser humano esquece que está numa experiência humana, ser humano, preparar-se para ser humano, estar humano, passando a ser uma pessoa, e dentro desta pessoa robotizada, esquece infinitamente da conexão com o seu espírito, das experiências necessárias, e reproduzem o acordar, o fazer as tarefas, diligências necessárias, dormir e seguir as diligências de forma impensada, de forma que não traz a consciência para qualquer ato que esteja fazendo, caríssimos. Mesmo que venha qualquer tipo de sentimento, sem julgá-los, mesmo que venha a irritabilidade, a raiva, a tristeza, a angústia, sentimentos que talvez vocês estejam sempre em movimentos de rejeição. Não quero fazer a reflexão sobre raiva, não quero acolher a inveja, não quero acolher a tristeza, não quero acolher sentimentos que julgo sendo de baixo calibre. Caríssimos, importantíssimo o acolhimento dos sentimentos sem julgá-los. Se chegou para você a arrogância, acolha a arrogância. Se perceba arrogante. Perceba quais são os movimentos que a sua mente, o seu corpo e, consequentemente, o seu espírito, como estas estruturas se comportam enquanto você está em um movimento arrogante. Talvez eu me sinta um pouco culpado. A arrogância me traz culpa. E da culpa me dá uma tristeza. Então percebam vários degraus que vão descendo até o aprofundamento e chegar ao âmago da questão, não é, caríssimos? Isto é, está em exercício da consciência. Se vocês não levam uma consciência para os sentimentos sem julgá-los, a exemplo de um sentimento, estou muito feliz hoje. A felicidade está em uma satisfação pessoal. Felicidade, satisfação pessoal, diante de uma conexão comigo mesmo, vocês vão aprofundando em um estado de consciência. Percebam que todos os sentimentos nascem em um campo superficial e vocês têm um compromisso imediato de aprofundá-los quando vocês acolhem até chegar ao espírito. O espírito é como se fosse uma grande nuvem de informações, e dentro desta nuvem de informações vocês só conseguem acessá-las quando vocês estão presentes no movimento encarnatório. Caso vocês não estejam presentes no movimento encarnatório, o espírito ele não fica sendo acessado, fica apenas um acessório permanente da sua estrutura continuada de sobrevivência. Você sai do movimento de existir, de estar encarnado, para o movimento de sobreviver dentro da experiência encarnatória. Aquelas pessoas que sobrevivem no movimento encarnatório fazem tudo pela metade.
estão quase em propósito, estão quase em consciência, estão quase se comprometendo consigo, estão quase preocupados com o coletivo, estão sempre pela metade, porque está no mecanismo de sobrevivência, no estado robótico do encarne. Ao sair desse estado robótico encarnatório, levando a consciência para o estado de presença, todas as informações e filamentos do campo espiritual, livros, textos, falas, provocações mediúnicas, vão se encaixando perfeitamente, caríssimos. Não adianta ter um arcabouço de leituras espirituais, de mensagens transmitidas das diversas e maiores constelações, se a eficácia daquilo que é transmitido não faz a operação no seu dia a dia. Se você não empreende o plantio dia após dia daquelas informações, ou seja, tem um arcabouço de conhecimento, mas não utilizo nenhuma estrutura deste arcabouço, porque os meus movimentos estão contrários àquilo que eu sei. Eu sei, mas eu não aplico. Então isso quer dizer que todas as informações estão somente na nuvem da racionalidade. Você não internalizou levando para o coração. Quando você leva as informações para o coração, consequentemente você está acessando o seu espírito, o seu propósito. Enquanto você fica na superficialidade da racionalidade, sei, mas não faço. Ou seja, comandos completamente distintos, polaridades, comportamentos, atos, palavras e comportamentos completamente desconexos, estão na superficialidade, na nuvem da racionalidade. Mas a partir do momento que você aprofunda, conecta com o seu espírito, conecta com o seu coração. A racionalidade, integrado com a nuvem das emoções, consequentemente, no equilíbrio, possibilita a estrutura do toque ao espírito. Então, diante desta estrutura possibilitada que estou a falar com vocês neste momento, o espírito segue em uma envergadura, buscando o equilíbrio cada vez mais no meio das suas atitudes, por meio dos seus comportamentos, por meio das suas falas, dos seus atos encarnatórios, consciente cada vez mais da não perfeição. Sim, caríssimos, assumir que vocês não são perfeitos e não estão em experiência de perfeição é um passo muito importante, porque o estado de perfeição e o estado de prontidão colocam vocês num estado de salvadores do mundo, salvadores do planeta, salvadores das vidas de tantas e tantas pessoas. Enquanto vocês estiverem se comportando como se salvadores fossem, vocês não estarão em conexão com o espírito, estarão em armadilhas, porque o estado de prontidão levará vocês para um campo de exaustão, completamente de exaustão, e existirá um segundo passo imediato que será a desistência. Este fardo está muito pesado, seguir a espiritualidade está sempre de prontidão, me causa muito cansaço, me causa desânimo, muitas decepções. Sim, caríssimos, as decepções acontecem na medida em que você gera expectativas demasiadamente em desequilíbrio para com o outro, projetando tudo aquilo que você deseja que o outro faça, do jeito exatamente que você quer que o outro faça. E quando assim não ocorre, existe a decepção. A percepção desconexa, a decepção, ou seja, a desconexão da percepção. Quando vocês compreendem isso e levam para o coração esta informação, existe uma clareza dos pensamentos,
como se um grande sol estivesse debruçado sobre o alto da sua cabeça, trazendo uma clareza potencializadora de forma cristalina. Não existe mais qualquer estrutura obscura. É como se um grande cristal ficasse perfeitamente transparente, em que você enxerga infinitamente o ato de existir no movimento encarnatório. Caríssimos, estar num estado de consciência da alma é um estado de plenitude, pois a plenitude, não estou falando de perfeição, porque a perfeição traz culpa. A culpa muitas vezes nasce por meio de movimentos de rigidez da perfeição. Então, caríssimos, quando vocês estão na plenitude, a plenitude do viver, a plenitude não significa que não haverá problema, não haverá qualquer tipo de obstáculo na sua seara encarnatória. Não significa isso. Vivenciar a plenitude do movimento encarnatório quer dizer que você está em consciência que obstáculos acontecerão, surgirão em seu movimento de caminhada de vida. Vocês enxergarão professores ou professoras, sim, na sua caminhada, mas ao mesmo tempo você está confiante no seu livro de vida, na sua mochila, em tudo que você está carregando consigo, em termos de internalizações, aquilo que saiu do campo somente racional e você levou para o seu coração. Lembram da bússola? A bússola levará vocês para movimentos que a sua própria guiança te acompanhará e te mostrará como ter uma maior qualidade de vida encarnatória, caríssimos. Cada vez mais, a boa espiritualidade, digo boa, colocando em espiritualidade conectiva como a luz, está cada vez mais chamando cada um esteja em seu devido lugar, convocando cada um à não separatividade. A não separatividade de quaisquer outras formas que existam dentro da realidade imediata, ilusória aqui do planeta Terra. Vivenciar a não separatividade, estar no amor próprio, consequentemente o amor incondicional, e percebendo que todos os movimentos que ocorrem na sua vida precisam de atenção. Desde quando você acorda até o ato de você dormir, e enquanto você dorme, tudo está conectado dentro de uma grande perfeição. Em um movimento consciente, vigilante, e um movimento inconsciente, não tão vigilante enquanto você dorme. Mas aprender com todos os atos, com todos os comportamentos, com todas as falas. Se você é uma pessoa pacífica, se você era um ser em experiência humana pacífico, por exemplo, gosto muito de dar exemplos, sim, caríssimos. Por exemplo, você é uma pessoa pacífica e de repente sai uma frase completamente rancorosa da sua boca, atingindo frontalmente a outra pessoa. Importantíssimo que de imediato você se perceba naquele momento. Quais são os rancores que estão aprisionados, que talvez você não teve a oportunidade de dialogar com a outra pessoa? Porque você está pegando um pouco de carona naquela fala de um assunto diverso daquilo que está provocando um rancor, talvez um rancor de outros movimentos do passado que estão ainda reverberando em tristezas internas. E você, para atingir a outra pessoa, empreende falas de forma implacável, mas sendo que você é uma pessoa pacífica. Então, caríssimos, diante dessa desconexão, sou uma pessoa pacífica, estou uma pessoa pacífica, porém tenho falas muito ásperas, amargas em relação a outra pessoa. É um grande convite para o aprendizado. É um grande convite para você entender como está o seu espírito, como está o cumprimento do seu propósito de vida e o seu propósito divino. Se você trabalha com aquilo que te deixa feliz, com movimentos que te empreendem, impulsos para fazer o melhor,
talvez o rancor não encontre muita morada. E se assim chegar à sua morada, observe então o que está acontecendo. Talvez pessoas, a situação do ciclo, sim, talvez o seu ciclo pode ter encerrado naquele momento e você está prorrogando, postergando e trazendo um amargor para a sua vida encarnatória, te impedindo de enxergar outros fatos, outros movimentos de fora? Pode ser. Está faltando um pouco de coragem para determinar e assumir o seu estandarte de propósito? Pode ser. O seu cetro? Pode ser. Então, caríssimos, observar todos os movimentos sem paranoias e sem histerias é muito importante em movimentos fluidos e naturais. Você vai se percebendo e você vai aprendendo com você mesmo, ou você mesma, em todos os movimentos que você vai fazendo. Isso é vivenciar o estado de presença, vivenciar o estado de prece. Então, dentro desta imersão e dentro do plantio pulverizador que aqui deixo para vocês, coloco estas sementes nos corações de cada um, para que vocês vivenciem a plenitude da vida encarnatória. A plenitude da vida encarnatória é o movimento ágape do planeta Terra. Vocês empreenderem as suas orações, como pedi recentemente, que por favor, às 18 horas, um Pai Nosso, uma Ave Maria, para discriminações de gênero, discriminações de raça, discriminações de diversas ordens que ainda acometem este planeta, a fome que ainda é uma grande guerra planetária que assola não só este país que estou plasmado, mas diversos lugares do planeta, a ausência de imunização de África e a resistência para o massacre do povo africano, assim como também a insistência do massacre dos povos indígenas do Brasil. Então, caríssimos, está conectado em plenitude da espiritualidade por 5 minutos. Por 5 minutos, lancem as suas orações e as boas intenções para uma grande nuvem, para Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, doando um pouco da sua energia vital, do seu ectoplasma, para que seja enviado para lugares, pessoas que estejam precisando naquele exato momento. Se vocês imaginarem, se o planeta fizesse este movimento, a cada hora, por 5 minutos, teriam grupamentos enviando amor, orações e boas intenções ao planeta, formando por 24 horas, 5 minutos em cada hora, uma grande massa do bem. Concordam, caríssimos? Então, se pensarmos desta forma, internalizando, assim então também, porque não adianta somente pensar e concordar, precisa internalizar com o coração, trazer para o coração. Vocês podem pulverizar para as pessoas que vocês conhecem, que estão em fusos horários distintos, talvez formando uma grande egrégora. Quem está mais adiantado forma um egrégora anterior, quem está um pouco mais atrasado em fuso, sim? O amuleto de madrepérola, este amuleto que estou aqui em mãos, este amuleto é um movimento criptografado em que integra todas as almas encarnatórias que assim portam. Então, caríssimos, dentro deste amuleto contém um sistema cognitivo e espiritual em que um auxilia o outro, como fractais que estão em localidades diferentes, em campo geográfico diferente, mas o amuleto de madrepérola traz um princípio chamado da não localidade. Não importa o campo geográfico, pois o amuleto de madrepérola conecta a todos, independentemente do local geográfico em que esteja.
porque a não localidade permite que almas estejam integradas e, consequentemente, uma auxilia a outra, por meio não só de fluidos de pensamentos, por fluidos de ideias, boas práticas mentais, mas também diante do fluxo da reverberação do engrandecimento da elevação espiritual, formando a estruturação de união de fractais e fomentando cada vez mais a não separatividade, ou seja, a unicidade de consciência. Então, o amuleto de Madre Pérola possibilita cada vez mais esta unicidade. Imaginem vocês estarem, por exemplo, caríssimos, em uma situação desafiadora, um pouco difícil, e de repente você encontra naquele local em que você está passando aquela situação desafiadora, alguém portando Madre Pérola. É um ser familiar, é um irmão fractal, Consequentemente, haverá uma sintonia imediata dentro de um reencontro de almas que estão vibrando em calibres fraccionais similares. Não sei se vocês podem concordar desta forma, mas para mim me parece que seja algo possível. Então, caríssimos, deixo plantado toda a estruturação de reflexão, tudo aquilo que falei anteriormente, estou falando agora, são pulverizações reflexivas, provocações, pois não falo verdades absolutas, falam estruturações que são reflexões, são provocações, deixando sob a responsabilidade de vocês a formação das suas verdades principais, das suas verdades particulares, apoiando o ponto de vista de cada um, alicerçando a caminhada. E assim me coloco à disposição sempre para aprendermos juntos dentro desta seara, que é a evolução espiritual, os acessos dimensionais. Fico muito agradecido pela estruturação e a permanência de vocês, sim. E vamos fazer uma pequena oração, sim. Peço que todos fiquem de forma confortável. Se quiser pode fechar os olhos, fica. Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, sopro da criação, agradecemos neste momento a oportunidade da união dentro deste patamar de egrégora espiritual, onde o Mestre Jesus, a Mestra Maria e todos os seres de luz estão reunidos em corações, em intenções, nesta dimensão, em outras dimensões. Neste momento, Pai, Mãe, Divina Consciência, estamos integrados à grande luz energética e espiritual. Estamos debruçados em sua face, em sua magnitude, diante da luz que agora vai invadindo os corações, os lares de todos nós, pretos velhos, seres encarnados. Uma grande luz, como um grande sol central, vai inebriando os lares. Este ponto de luz brota do coração de cada um e vai vasculhando todos os pontos das residências, os cômodos, o quarto, a sala, a cozinha. Vai tocando as pessoas que estão dentro das residências, pulverizando toda esta egrégora desta energia. Vai seguindo também para os locais de trabalho de cada um que está aqui presente, tocando nos corações de todas as pessoas que fazem parte, quer sejam trabalhadores, quer sejam assistidos, tocando no coração de cada um. E assim, expandindo ainda mais esta luz, levando a luz para a sua cidade, irradiando esta grande luz, se expandindo e integrando para toda a cidade. Caríssimos, imagine esta grande luz cobrindo como um grande guarda-chuva a sua cidade, onde pétalas de rosas
caem neste momento, abençoando a sua cidade. E como se fosse possível, esse guarda-chuva cresce de forma iluminativa e abrange o estado em que você estará a residir neste momento. E vai expandindo um pouco mais e abrange o seu país, o seu continente, outros continentes. Esta grande luz já envolve a todo o planeta. Todos vocês estão sendo reencontrados nesta grande luz que reveste o planeta. Todos vocês estão integrados em frações iluminativas envolvendo o planeta Terra, abraçando o planeta Terra, possibilitando que pétalas de rosas da Mestra Maria, da consciência mariana neste momento sejam derramados para todos os locais em que haja conflito, para todos os locais em que haja drogadições, seres em experiência humana na sarjeta, em desesperos, em leitos de hospitais clamando pelo campo iluminativo de Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, derramando para os lares em que haja violência e desarmonia, pulverizando para todas as estruturas de vida, quer seja plantas, outras formas de seres, pulverizando o bem, a paz. E esta luz se recolhe de imediato e vai até o seu coração, levando todas as informações e agradecimento. Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, agradecemos a oportunidade de servir, nos colocando sempre diante desta grande luz, como seres em evolução infinita, para que possamos, pretos velhos, seres em experiência encarnatória no planeta Terra, seguirmos unidos no plantio do bem, do amor incondicional, almejando tocar no amor ágape. Assim seja. Graças a Deus, não é? Desta forma, deixo aqui então a semeadura, não é? As boas sementes. Caríssimos todos vocês que estão em sistema conectivo tecnológico, sintam um grande abraço, um grande aconchego espiritual no coração de vocês. Tenham certeza que a nossa caminhada seguirá de forma infindável. A colônia de Alvorada, que muitos de vocês já estão trabalhando enquanto vocês debruçam o corpo físico, espiritual, agradeço a prontidão de muitos de vocês que já estão trabalhando em Alvorada, esta colônia que está recepcionando tantas pessoas diante de desencarnes coletivos planetários, não é? Agradeço e agradeço. Assim seja, não é?